Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos de volta hoje no nosso culto coletivo pela manhã, domingo 18 de outubro de 2020. Vamos celebrar ao Senhor e vamos fazer isso pedindo a Deus, a Ele que nos ajude por meio de Jesus Cristo a invocar o seu nome, a invocar a sua presença. Santo e eterno Deus, rogamos a tua graça e a tua bondade. Nos ajude a te exaltarmos, a te glorificarmos com todo o nosso ser por meio de Jesus. Esta oração que fazemos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós queremos já avisar os amados que estamos já nas etapas, a etapa final da estruturação de som e também do projeto de gravação para que a gente possa já fazer nossos cultos presenciais. Assim que a gente terminar, a gente avisa aos amados e então nossos cultos presenciais com a liberação dos 50%. Acredito que daqui a mais uns 15 dias a gente esteja já com todo o equipamento organizado, estruturado. Então estejam orando por isso e ao mesmo tempo já peço aos irmãos que se organizem, porque nós vamos precisar de organizar também a campanha com os amados, para assim suprirmos a esses equipamentos que foram adquiridos com a intenção de podermos ter qualidade na gravação, no áudio, em todas as áreas dos cultos coletivo, tanto online quanto presencial. Vamos então aqui informar agora para vocês, terça-feira passada, dia 13, nós tivemos a reunião presencial com os grupos. Esses grupos já estão funcionando, então eu quero encorajar a você a participar desses cultos também às terças-feiras. Você que está abaixo dos 60 e também você que está acima dos 12 anos. Sem sintomas, é assim que o decreto pede para que possamos glorificar o nome de Deus em obediência ao decreto. Ok, diante disso também tivemos a última reunião em Camaçandi, na quarta-feira, dia 11, já tivemos também reunião no dia, no domingo, dia 11, e essas reuniões presenciais já se estendem em Camaçandi. Camaçandi a gente já está presencialmente às quartas e aos domingos à noite. Domingo pela manhã, Camaçandi vai fazer também o culto online junto com toda a igreja. Camaçandi também pode continuar ouvindo e acompanhando os cultos online às quintas-feiras, presencial para aqueles que podem ir, na quarta-feira em Camaçandi. E online para os que não podem ir na quinta-feira, então, juntamente aqui com a igreja. Quero agradecer a todos os amados irmãos que estão envolvidos também na contribuição com as cestas básicas. Deus seja louvado, Deus seja exaltado pela forma carinhosa e fiel que os irmãos têm depositado materiais, alimentos, donativos dos mais variados. Orem por isso e os que puderem contribuam para a glória do Senhor nosso Deus. Quero pedir aos irmãos que continuem fazendo os discipulados, visitando via online, visita online, encorajando, orando uns com os outros, pedindo a graça do Senhor sobre esses irmãos. Quero agora encorajar meus amados irmãos. No dia de hoje, nós temos alguns irmãos para encorajá-los. Eu não vou aqui citar os nomes de todos, mas vai aparecer na tela dividida agora com vocês os nomes de todos os irmãos aqui que nós queremos encorajar na manhã de hoje. Deus fortaleça a todos esses irmãos que estão nessa relação, dando força, fé e suprindo todas as suas necessidades no Senhor. Vamos orar por esses irmãos. Quero pedir a todos os amados que estejam orando por essas vidas, encorajando essas vidas por meio da oração. Quero agora então também orar nesse instante por os enfermos e os seus familiares. Alguns irmãos passaram os nomes, pediram pelo grupo de WhatsApp e também durante o culto lá pelo chat. E aqui nós colocamos o nome desses irmãos para a gente orar. Hoje eu acrescentei, esses dias acrescentamos Leonilson lá de Camaçandi, também Nilfa, nossa irmã Nilfa, nosso irmão Gilmar e sua família. Gilmar é o cunhado de
Cacildo. Então vamos orar por esses irmãos, pedindo a direção e a graça do Senhor nosso Deus. Bom, diante disso, nós queremos convidar nosso irmão Marinaldo. Ele vai interceder ao Senhor pelos enfermos e seus familiares. Vamos acompanhá-lo em oração e quero despertar a você a que acompanhe e ore com o nosso irmão Marinaldo agora. Vamos acompanhá-lo. Oremos. Ó Deus Altíssimo, Soberano, Pai que está nos céus, diante de Ti nós te rogamos, ó Deus, te pedimos a Tua graça, o Seu amor, Senhor, pela vida dessas pessoas que estão enfermos. Amém. Que o Teu Santo Espírito esteja operando em cada um deles, Pai Santo. Amém. E que as Tuas mãos, Senhor, esteja, ó Deus, tocando em cada enfermidade de cada pessoa, Pai. Amém. Nós rogamos no nome santo de Jesus, te pedimos, ó Senhor Deus, o Teu sustento sobre essas pessoas que precisam, Senhor, do Teu auxílio, do Teu socorro, porque tem momentos que nós passamos por enfermidade, que só a Tua graça que sustenta, Pai, só o Seu amor presente e real no nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Obrigado, irmão Marinaldo. Nós vamos prosseguir orando com gratidão a Deus pelos irmãos que já se recuperaram. Vamos também dividir tela com os nomes deles. Quero pedir ao nosso irmão David para que interceda ao Senhor por esses irmãos. Vamos acompanhar também essa oração de gratidão. Dessa feita ele não ora pedindo, só agradecendo a Deus pela recuperação desses filhos e filhas. Graça e paz, meus irmãos. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, que está nos altos céus, toda a honra, toda a glória seja dada ao teu santo e poderoso nome. Amém. Pai, te louvamos pelos benefícios que tu tem derramado na vida de teus servos. Obrigado, Pai, por tudo que você tem proporcionado a teus filhos viverem e pelo sustentamento que você tem nos dado a cada um deles nessa batalha que eles têm, nessa caminhada de vida, ó Pai, diante das enfermidades, lutas e situações que têm acontecido. Te louvamos, Amém. Pai, pela tua misericórdia, pela cura que o Senhor proporcionou a vários dos irmãos, pela estabilidade diante das dificuldades. Muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado sobre a vida dos teus servos. Assim te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Obrigado, irmão David. Queridos, durante a semana nós temos também vários irmãos que vão fazer aniversário. Entre eles, no dia 18, nós temos a nossa irmã Milka. Dia 19, a nossa irmã Ione. E dia 21, José Alberto. No dia 23, a nossa irmã Maia Lavínia. Esses irmãos celebram mais um ano de vida concedido por Deus a partir do dia 18, a partir de hoje. Nós temos hoje a irmã Milka Brandão, a esposa do Pedro. A partir de amanhã, a Ione Lacerda, 21, José Alberto, 23, a nossa irmã Maia. Quero orar agora, nesse instante, pela vida. Aliás, eu vou pedir a Marcelo para orar pelas vidas desses irmãos, agradecendo a Deus por lhes conceder mais uma primavera. Vamos acompanhá-lo também em oração de gratidão e louvor a Deus pela estadia temporária desses irmãos aqui na terra, mas também celebrando o nome do Senhor nosso Deus. Vamos acompanhar e ouvir Marcelo em oração. Oremos. Amado Deus e Pai Santo, no nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos diante do Teu altar todos esses irmãos e irmãs que estão fazendo aniversário, que estão festejando mais um ano de vida e regozijantes, eles oram ao Senhor e entregam Amém. suas vidas, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Pai. Amém. E nós rogamos ao Senhor que ensine a eles e nos ensine também a contar os nossos dias diante do Senhor em paz, usufruindo da sua graça, do presente que o Senhor nos dá, Obrigado, com Senhor. sabedoria, com entendimento, fazendo a sua vontade, não a vontade do mundo, Senhor. Amém. Obrigado, Pai, por mais um ano de vida. Obrigado, Senhor, por nos permitir estar diante do Senhor e perdoar os nossos pecados, Obrigado. as nossas falhas. Obrigado por nos ensinar por meio da Tua palavra a maneira como devemos viver. E te pedimos também, Senhor, que nos encoraje, nos ajude, Senhor, a vivermos nossas vidas de acordo com o que o Senhor nos ensina. Obrigado. Ajuda-nos, Senhor, a fortalecer a nossa fé e que a cada dia possamos ser verdadeiros adoradores e exemplos de cristãos
para que o mundo veja em nós a imagem do Senhor, Pai. Amém. Obrigado, Pai, por estes irmãos, por essa oportunidade de louvar ao Senhor, e assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão Marcelo. Nós vamos prosseguir agradecendo a Deus pelos irmãos que nesses dias têm nos visitado no canal. Queremos então trabalhar os visitantes da semana. Há muitos irmãos que nos visitaram e que cultuaram conosco de quinta, domingo para cá, hoje também. Nosso muito obrigado. Quero pedir aos meus amados irmãos que ponham agora um seja bem-vindo para eles, pelo chat aí, pois nós queremos dizer e estamos dizendo para você, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando e fortalecendo todos vocês em Cristo para sempre. Vamos então prosseguir adorando ao Senhor e temos o tema e a divisa de missões. O tema e a divisa de missões esses dias está em Marcos 9:23, missões estaduais. O tema é Eu Creio. A nossa divisa, Marcos 9:23, diz assim: Disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Jesus está realizando sinais para autenticar a sua messianidade, ou seja, que ele era o Filho de Deus. E para que as pessoas, crendo que ele era o Filho de Deus, assim elas obteriam a vida eterna. Essa é a ideia da propagação do Evangelho em toda a Bahia pelos batistas baianos. Queremos que todos os baianos entendam que não há outro caminho, outro meio de ser salvo, a não ser por crer que Jesus é o Filho de Deus. Queremos orar pelos missionários, pelas ofertas dos ministérios, então desafio os ministérios, nesse instante, homens, mulheres, mensageiros, embaixadores, a congregação em Camaçandi, a juntos desenvolvermos as ofertas necessárias para mantermos os missionários no campo. Vamos orar por isso. Santo Deus, agradeço ao Senhor pela vida dos missionários, dos teus filhos e das tuas filhas. A ti seja a honra, a glória, o louvor e a adoração por meio de Jesus Cristo. Sustenta teus filhos, sustenta os filhos que também estão agora levantando as ofertas para o sustento dos missionários, todas as despesas no campo baiano. Nós te rogamos nesse instante também as famílias desses missionários, que o Senhor também, ó Deus, atue nesses dias de pandemia, nas dificuldades que eles estão enfrentando e ampliando a visão e entendimento deles para o crescimento do teu reino em Cristo Jesus. Te agradecemos desde já em Cristo Jesus. Amém. Ok, meus amados irmãos, nós vamos para então a proposta de liturgia com confissão, adoração, dedicação e proclamação. Nosso irmão David vai nos conduzir a este momento juntamente com nosso irmão Genilson. Nós vamos fazer isto agora juntos. Mais uma vez, meus irmãos, graça e a paz. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, entendendo nesse momento a chamada confissão. E o texto bíblico se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Porque o primeiro vos entreguei o que também recebi, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Pelo sacrifício de Cristo, nós temos a oportunidade hoje de suplicar ao nosso Deus e ter o perdão de nossos pecados. Vamos orar pedindo a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez elevamos nossas vozes ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus. Pai, obrigado pela tua bondade, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, que você tem derramado através do Filho Jesus naquela cruz. Obrigado, Pai, porque através de Cristo você nos deu a oportunidade de ter livre acesso à entrada no reino dos céus. Obrigado, Pai, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Assim te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos à chamada adoração, e o texto bíblico que nos traz esse entendimento se encontra em Salmos 150, versículo 1 e 2. Convido os irmãos que acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, na obra do seu poder. Louvai-o por seus atos poderosos, louvai-o segundo a excelência da sua grandeza. Juntos, vamos adorar esse Deus
que é dono de toda a honra, toda a glória e todo louvor, com o ministério de louvor. Louvemos ao Senhor com todo o nosso coração e agora declarando o nosso amor em estar na casa do Senhor. Com este cântico de louvor e adoração, todos nós vamos cantar Amo estar. Louvemos ao Senhor. Amo estar na tua casa, ó Pai, lugar onde permanece tua glória. É meu prazer estar em teu altar, contemplar a tua face, ó Pai. Quero ter minha vida em teu altar, ser livre pra adorar, sem nada me impedir. Quero ser canal no teu fluir, Senhor, estou aqui, quero tua vida em mim. Quero ter minha vida em teu altar, ser livre pra adorar, sem nada me impedir. Quero ser canal no teu fluir, Senhor, estou aqui, quero tua vida em mim. Amo estar na tua casa, ó Pai. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Vamos então à chamada dedicação, onde nós vamos orar agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, pelas vidas, pelos alimentos depositados no altar do Senhor. Vamos orar. Amado Deus e Pai, soberano, infinito e zeloso, nós reconhecemos a tua grandeza, pedimos graça ao Senhor em favor da nossa santidade e vida cristã. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado e assim nós temos dedicado nossas vidas no altar do Senhor. Nos fortalece e nos fortifica para viver em santidade contigo, em nome de Jesus. Amém. Vamos à chamada proclamação. Leitura bíblica, Salmo 119, versículo 5, que diz assim: que meus caminhos sejam estabelecidos para que eu guarde teus estatutos. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos então ouvir a palavra do Senhor, à luz do Salmo de número 40. É a exposição do texto hoje. Nós vamos então fazer isto agora. Salmo 40, você pode abrir comigo, fazendo o favor. Hoje a gente vai para a parte 2, mas eu vou trazer a parte 1, porque eu vou trazer a grande ideia de todo o Salmo. Na semana passada, nós falamos na primeira grande ideia, do verso 1 até o verso de número 10. Hoje nós vamos trabalhar a grande ideia do verso 11 até o verso de número 17. Então vamos fazer a junção das duas grandes ideias para termos a grande ideia de todo o Salmo, o assunto de todo o Salmo. Salmo 40, de 1 a 17, eu quero pedir para você abrir o texto agora e nós vamos fazer a leitura dele completo. Diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal. Colocou meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que colocou sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes nem aos que seguem a mentira. Senhor, meu Deus, muitas são as maravilhas que tens operado, os teus propósitos para conosco.
Não há ninguém que se possa comparar a ti. Quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Tu não quiseste sacrifício nem oferta, abriste-me os ouvidos, não exigiste holocaustos nem oferta de expiação pelo pecado. Então eu disse, aqui estou, num rolo do livro está escrito a meu respeito. Gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas de justiça na grande assembleia, não fechei meus lábios. Não ocultei tua justiça dentro do coração. Proclamei tua fidelidade e tua salvação. Não escondi da grande assembleia teu amor, tua verdade. Verso 11. Senhor, não retires de mim tua compaixão, teu amor e tua fidelidade, guarda-me sempre. Pois males sem conta me têm cercado. Os meus pecados me têm alcançado, de modo que não consigo ver. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Por isso, meu coração está desanimado. Senhor, agrada-te em mim livrar. Senhor, apressa-te a me ajudar. Seja logo humilhados e envergonhados os que procuram destruir minha vida. Voltem frustrados e sejam envergonhados os que têm prazer com minha desgraça. Sejam devastados por causa da sua afronta os que zombam de mim, dizendo, bem feito, bem feito. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, o Senhor seja engrandecido. Na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és meu auxílio, meu libertador. Ó meu Deus, não te demores. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos dizer juntos, você pode agora pelo chat dizer, esta é a palavra de Deus. Temos convicção de que cada texto que lemos, esse texto do Salmo 40, é puramente a palavra de Deus, que tem autoridade para nos conduzir a Ele e nos levar ao entendimento claro de seu Filho Jesus Cristo. Vamos orar por ela agora, pedindo graças a Deus. Pai, ajude-nos a entendermos Tua palavra, a glorificarmos o Teu nome por meio de Jesus, para sempre. Amém. Meus queridos e amados irmãos, este salmo é um salmo de Davi. Ele trabalha princípios e os fundamentos de Deus para os nossos corações. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele governou durante 40 anos em Israel. Pastoreou o povo de Deus conforme os desígnios de Deus. Esse homem, Davi, é aquele servo de Deus escolhido lá da raiz de Jessé. Ele descende de Jessé, vem lá de Boaz e da sua esposa, Ruth, ele descende dessa genealogia. Ele é o rei escolhido de Deus diante daquele cenário lá de Samuel. O povo, ele queria um rei segundo o costume das nações. Desagradou a Deus por isso. E nesse sentido veio Saul, e Saul é um homem que não é o homem segundo o coração de Deus. E Deus o substitui por Davi, e que vai reinar durante 40 anos, fazendo aquilo que glorificou o nome do Senhor, apesar de ser um homem falho, apesar de ser um homem limitado. Isto porque na Bíblia não existe nenhum homem, nem Adão, nem Abraão, nem antes de Abraão, Noé, nem depois de Abraão, Jacó, Isaac, depois Moisés. Não existe nenhum homem na Bíblia que seja perfeito. Apenas um único homem apresentado como o Filho de Deus. Definitivamente é Jesus Cristo, o perfeito homem de Deus, que não tem pecados. Nesse cenário, Davi é um homem que vai ser um tipo, um representante, um símbolo de Cristo. Por meio dele vai descender de fato Jesus Cristo, o Rei definitivo de Deus. Nesse cenário, então, Davi é este homem, esse rei eleito, escolhido,
segundo o coração de Deus, para mostrar a promessa do rei ungido, do rei definitivo, à luz de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Começa o Novo Testamento dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que Jesus é filho de Davi? Porque ele é o rei ungido que vai sentar no trono estabelecido por Deus e vai reinar para sempre. Davi é o rei temporário, que vai sentar e governar apenas por um período de 40 anos. E da sua genealogia, da sua descendência, vem o descendente real, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Este salmo ele vai perpassar por princípios, como vimos dias passados, que vai nos remeter, nos conduzir ao que Cristo faria posterior, aqui apresentado e vivido pelo rei Davi. No cenário, então, nós temos a grande ideia do Salmo de número 40. Qual é a grande ideia do Salmo de número 40? Bem-aventurado é o homem que espera no Senhor e o louva por receber dele perdão e salvação. Essa é a grande ideia do Salmo 40. Na semana passada eu trouxe a grande ideia apenas dos versículos 1 a 10. Mas a partir de hoje, a gente vai ver a grande ideia de todo o Salmo, somando a grande ideia do verso 1 ao verso 10 e a grande ideia do verso 11 ao verso de número 17. Então, nesse cenário do rei Davi, apresentando temporariamente aqui, simbolizando, tipificando o rei definitivo Jesus, nós temos uma ideia clara de que bem-aventurado é o homem que espera no Senhor e o louva por receber dele perdão e salvação. Do verso de número 1 ao verso 10, esse salmo, então, ele apresenta duas estrofes. E a primeira estrofe é uma canção de celebração a Deus e demonstração de confiança, ao mesmo tempo também por reconhecer a salvação do Senhor. O que é que, então, a grande ideia da primeira estrofe nos conduz a pensar? Do verso 1 ao verso 10 diz que o homem bem-aventurado confia, obedece ao Senhor de coração e o louva por sua salvação. Vimos na semana passada exatamente esse cenário. Nesse cenário a gente viu que começa o verso de 1 a 3, um relato da confiança e do livramento. Veja o verso 1, só para a gente relembrar o princípio. Ele mostra dizendo: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou meus pés sobre uma rocha. Aqui mostra que ainda afirmou os meus passos. Esse salmo, então, mostra a confiança de Davi. E essa ideia de confiar com paciência está simplesmente uma ideia de que a ideia de confiar, de esperar, requer da gente, de fato, um período longo de espera, mas esperar com paciência no Senhor significa dizer que isso vai ter a recompensa. Observe então que o verso de número 4, ele vai trazer algo muito especial. Primeiro, os versos mostram a esperança, o esperar no Senhor, apesar de todas as lutas do salmista, e o Senhor trouxe livramento. Por isso o verso 3 diz que ele o louvou, ele trouxe um cântico novo. A ideia de cântico novo é exatamente porque esta era uma salvação em um contexto novo. Deus o tinha livrado de uma situação nova. Por isso que um cântico novo pelo aquele livramento, pelaquela salvação temporária. Eu quero lembrar a você que no Antigo Testamento a salvação, ela não é uma ideia de uma salvação escatológica, de uma salvação eterna. O Antigo Testamento sempre apresenta Deus salvando os seus filhos, seu povo, de algo, de alguém ou de alguma coisa. Na verdade, era uma salvação circunstancial, mas isso demonstrava já uma ideia de uma salvação permanente, porque tudo no Antigo Testamento tem algo com o aspecto temporário. Davi está agradecendo e louvando a Deus, porque Deus, diante da sua espera, diante da sua confiança, ele se inclinou para o seu filho Davi, o seu rei, aquele que ele tinha eleito, escolhido como homem segundo o seu coração.
Agora veja que o verso 4 diz: bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança no Senhor. Ele sai daquele clamor, daquela ideia de expor sua confiança diante do livramento de Deus, e agora ele diz que bem-aventurado ou abençoado é o homem que coloca no Senhor a sua confiança e não se volta aos arrogantes nem aos que seguem a mentira. Aqui Davi está dizendo então que vale a pena esperar e confiar naquele que é o Criador, que é o Senhor, que o elegeu. E não assim viver conforme os padrões daqueles que são arrogantes. Arrogantes aqui, lembre-se, o padrão do Salmo 1 está repetido aqui, são ímpios, aqueles que não confiam em Deus e aqueles que não depositam a sua confiança e a sua caminhada em Deus. Lembrando algo muito importante aqui, é que às vezes a gente diz confiar em Deus, eu confio. Uma coisa é você dizer que confia em Deus e andar com Ele. Outra coisa é você simplesmente dizer que conhece e confia em Deus e se relaciona com Ele. Porque conhecer a Deus aqui, confiar, está no âmbito de uma intimidade com Ele, de um relacionamento, de uma comunhão sincera e profunda. Se eu perguntar a você agora, que está cultuando conosco online, você conhece o presidente da República? Ou melhor, eu vou mudar a pergunta. Você sabe dizer o nome do presidente da República? Sua resposta provavelmente seria sim. Ah, eu sei, o nome dele é Jair. Ou Jair Messias. Você poderia até me dizer isto. Mas eu poderia ampliar a proposta e fazer aqui uma pergunta. Você tem intimidade com o presidente da República? Você tem comunhão profunda com o presidente da República? Eu estou aqui colocando o nome do presidente da República por ser um nome que sempre está na mídia e na TV. E fica fácil, então, a gente trazer essa ilustração. Então, você tem intimidade com o presidente da República? Você já almoçou com ele? Você já jantou com ele? Já foi a um passeio particular com ele? Eu tenho certeza que a sua resposta, ou a resposta da maioria das pessoas, seria não. A resposta da maioria, num primeiro argumento, ou na primeira pergunta, seria sim, conheço. O nome dele é Jair Messias Bolsonaro. Mas você já saiu com ele, passeou com ele, jantou com ele, almoçou com ele? A maioria da resposta seria não. Uma coisa é você confiar em Deus por se relacionar com Ele, outra coisa é saber que Ele é Criador. Muitas pessoas têm essa ideia. Eu conheço Deus, eu sei quem é Deus, eu confio em Deus. Mas a ideia bíblica aqui é de uma intimidade. É alguém que sabia, conhecia Deus. No cenário de Davi, a gente sabe que ele conhecia Deus. Deus o tinha livrado do leão. Deus o escolheu lá bem no ventre da sua mãe. Deus o selecionou para ser aquele da tribo de Judá e também da descendência da raiz de Jessé, que ele é filho de Jessé, para ser o seu rei. Nesse sentido, Davi sabia com quem de fato estava falando e dizendo: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, do verso de número 5 até o verso de número 10, a gente continua vendo a ideia dele confiar, mas ele louvar ao Senhor, porque também atuou e restaurou a sua vida e trouxe-lhe salvação, fazendo assim a vontade de Deus com todo o seu coração. Por isso a grande ideia, do verso 1 ao verso 10, o homem bem-aventurado confia, obedece ao Senhor de coração e o louva por sua salvação. Na verdade, Davi com isso estava mostrando que todo aquele que espera confiantemente no Senhor terá do Senhor a resposta de salvação, de perdão e de graça. E por causa disto, por causa desta resposta, essa pessoa que tem uma íntima, profunda um íntimo e profundo relacionamento com Deus, precisa louvá-lo. Por ver de Deus na sua história e na sua vida os livramentos e a salvação. É bem verdade que a proposta deste salmo é nos mostrar o louvor ao Senhor por tão grande salvação na pessoa do seu filho, que se sacrificou à semelhança de Davi nos versos 6, 7 e 8.
Davi aqui mostra que ele não oferece um sacrifício temporário, um sacrifício sacrifício de animais, porque isso não agrada a Deus, mas ele diz que ele ofereceria a própria vida no verso 7. Quem a gente vai verificar em Hebreus, capítulo de número 12, oferecendo, ou melhor, capítulo 10, de 1 a 10, oferecendo a própria vida, é Jesus Cristo. Portanto, esse salmo nos leva dizendo que todo aquele que confia em Deus, em receber a sua salvação por intermédio do sacrifício único e perfeito de seu Filho, receberá a salvação, será restaurado e deve assim louvar a Deus com todo o seu coração. Diante desse cenário, a gente segue agora para a próxima estrofe, que é do versículo de número 11 até o versículo de número 17. Lembre-se, olhe comigo, está dividindo aqui na tela, está dividido aqui na tela. A grande ideia do Salmo é o homem bem-aventurado, ou bem-aventurado é o homem que espera no Senhor. E esse homem que espera no Senhor também o louva por receber do Senhor perdão e salvação. A primeira estrofe, de 1 a 10, o homem bem-aventurado confia, obedece ao Senhor de coração e o louva por sua salvação. Agora, do verso de número 11 até o verso de número 17, o princípio que amplia e completa a grande ideia do Salmo de número 40 é: o homem bem-aventurado louva ao Senhor por sua compaixão e salvação. Davi agora mostra como Deus de fato estabelece a sua compaixão e também o salva. E nesse sentido ele faz um convite para que as pessoas o louvem. Veja como está agora a estrutura desse salmo, dessa estrofe, de 11 até o 17. Nós temos do 11 até o 12 um novo lamento. E nesse novo lamento, Davi clama a Deus por sua compaixão e pede que o guarde dos males e dos pecados. Observe que começa o versículo de número 11 dizendo: Senhor, não retires de mim a tua compaixão. E diz mais: teu amor e tua fidelidade guarde-me sempre, pois males sem conta me têm cercado, os meus pecados me têm alcançado, de modo que não consigo ver. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Por isso, o meu coração está desanimado. Davi agora vai nesse novo lamento, ele vai mostrar uma súplica, e do verso 11 até o verso 12, nessa súplica, ele suplica misericórdia, ele suplica compaixão diante de seus inimigos, diante dos males, mas ao mesmo tempo ele diz também diante dos seus pecados. Aqui está um pedido, um clamor para que Deus exerça sua misericórdia face às limitações do seu servo. Mesmo então, depois do livramento com que o salmo começa, Davi tem aqui um outro motivo para voltar-se para o Senhor. E aqui ele volta para o Senhor com súplicas renovadas. Ele volta com o Senhor, pedindo ao Senhor que tenha compaixão. A primeira estrofe mostra que ele pede livramento e espera no Senhor, por isso ele suplica livramento. E ele mostra que Deus deveria fazer isso mediante o sacrifício pessoal que ele mesmo faria. Mas agora, a súplica é: Senhor, tenha compaixão. Veja o verso 11, diz: Senhor, não retires de mim a tua compaixão. Mas quando você vai para o verso 13 até o versículo de número 15, agora uma série de pedidos de livramento. Primeiro ele suplica por misericórdia por causa dos pecados dos inimigos. Logo também ele suplica por livramento. Mas agora ele continua pedindo a Deus que o livre de seus inimigos. Observe o verso 13. Senhor, agrada-te de mim a livrar. Senhor, apressa-te a me ajudar, que é um pedido de livramento. Na verdade, é um pedido de salvação, é um pedido de auxílio.
Sejam logo humilhados e envergonhados os que procuram destruir a minha vida. O verso 14. Voltem-se frustrados e sejam envergonhados os que têm prazer na minha desgraça ou na minha miserabilidade. Sejam devastados por causa da sua afronta os que zombam de mim, dizendo, bem feito, bem feito. Agora Davi se volta para Deus pedindo livramento. A súplica é por livramento. E ele pede ajuda a Deus diante daqueles que zombam dele e querem ver destruído. E querem ver na miserabilidade, no lamaçal, na destruição. Veja que ele começa assim também. É um pedido, é um clamor, quando ele diz, eu esperei com paciência no Senhor. E lá, no verso 2, diz que o Senhor tirou de um poço de destruição. Mais uma vez, o salmista, ao suplicar por misericórdia e por livramento, ele está demonstrando aqui a sua confiança e a sua esperança em Deus. Essas duas mini-estrofes, de 1 a 12 e de 13 a 15, elas desenvolvem em nossos corações algo que é interessante. Não importando as circunstâncias, seja por causa de pecados e de afrontas dos inimigos, nós devemos suplicar pelo socorro de Deus. E de fato nós sabemos aqui que nesse cenário, tanto pecados quanto os inimigos temporários tipificam na proposta final em Apocalipse os inimigos diretos das nossas vidas. O pecado destruiu o homem com Deus. Você lembra lá de Adão? A Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito para o louvor da sua glória. Mas o pecado tirou do homem a comunhão com Deus. Lembra do capítulo 3 de Gênesis? Afastou o homem de Deus. Logo, um dos grandes inimigos do homem em relação a Deus é o pecado. O que afasta o homem de Deus é o pecado. Mas Davi, ele suplica por misericórdia e por livramento. Também o Antigo Testamento mostra os inimigos temporários, como as nações pagãs, e até pessoas que se levantaram da própria nação de Israel contra o rei. E nesse cenário, o que é que acontece? O próprio filho de Davi, o próprio rei Saul, se levantam contra o rei Davi, eleito de Deus. Aqui esse salmo parece nos mostrar algo parecido com o Salmo 2, que se levanta, as nações se levantam contra o Senhor e seu ungido. Aqui Davi suplica por misericórdia diante de pecados e diante dos inimigos que zombam e o afrontam. No cenário maior, mais na frente, quando se fala do rei definitivo Jesus, é ele que vai mostrar a compaixão de Deus, é ele que vai mostrar o livramento de Deus sobre nós. Só na pessoa de Jesus Cristo nós vamos ver a compaixão de Deus sobre o pecador miserável como eu e você. Sobre todos aqueles que se afastaram de Deus e estão distante da comunhão, do relacionamento profundo com Deus. Não se esqueça e não esqueçamos que vida eterna, à luz de João 17,3, é ter conhecimento. Esse verbo conhecer, lá em João 17,3, diz exatamente isso. Lembre-se disso, João 17,3, se você depois quiser observar. E a vida eterna é esta, que a ti conheçam como um único Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Quando se trata de relacionamento com Deus, o que impede a gente de ter um relacionamento com Deus, voltar a ser a imagem e a semelhança de Deus e espelhar a glória de Deus, é o pecado. Ele é um dos nossos inimigos e só Jesus Cristo pode nos redimir de todo o pecado por meio do seu sangue. Aqui está a demonstração da misericórdia de Deus sobre pecadores. E aqui eu quero nesta manhã convocar a você que não importa, querido, qual seja o seu pecado, a sua dor, as aflições, você precisa se refugiar em Cristo. Davi, ele mostra o seu refrigério, ele mostra a sua súplica por misericórdia e livramento na sua esperança e na sua confiança em Deus. Aqui também está. Nas lutas temporárias, não adianta você buscar as coisas que apenas vão ser paliativos. Deixe-me explicar isso muito bem agora para você. Quando alguém está com um câncer em estado terminal, ele precisa tomar morfina. E por que precisa tomar morfina, David?
por causa da dor. E por que morfina? Porque as outras medicações não têm a substância necessária para aliviar aquela dor causada pelo aquele problema, aquela doença. Se uma pessoa está com câncer em um estado avançado, ela não vai tomar um Dorflex, ela não vai tomar um Trandilax, ela não vai tomar um Tilenol, porque não vai passar a dor, não vai alcançar a dor. Quando a pessoa está com um câncer, uma coisa bem já lá na raiz da existência, ela tem que tomar a morfina, a medicação, a última medicação no estado de um câncer já bem enraizado. Quando se trata da angústia por causa do pecado no coração, não adianta você tentar procurar paliativos humanos. Aí é a compaixão de Deus. E Davi aqui diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu e você só encontramos essa compaixão hoje quando nós nos refugiamos na pessoa de Jesus Cristo. Fora da pessoa de Jesus Cristo, você não vai obter a compaixão de Deus. Eu gostaria que nós encontrássemos a compaixão de Deus em todas as outras coisas. Mas não adianta você buscar qualquer outra coisa fora de Jesus Cristo, você não vai obter. É por isso que estamos aqui pregando o Evangelho. É por isso que a igreja ainda está aqui. Elas são as testemunhas de Deus lá do Apocalipse. Para mostrar ao homem que há como Deus aliviar a dor proveniente do pecado que vai gerar na eternidade um sofrimento eterno. E ele aqui agora pode mudar isso. O que é que eu e você precisamos fazer? Reconhecer a misericórdia de Deus diante dos nossos pecados e pedir a Deus também livramento dos nossos inimigos, que é uma forma de mostrar os inimigos que nos separam de Deus na eternidade e só por meio de Cristo eles são vencidos. Em 1 Coríntios diz que Cristo vencerá a morte, o inferno, derrotará os nossos inimigos. Diz que ele, em Apocalipse 1, versos 18 e 19, vai dizer que ele tem a chave da morte e do inferno. Os inimigos das nossas almas. Pela compaixão de Cristo, agora nós venceremos esses que nos atormentam. Quantas pessoas chorando esses dias por mais de 150 e poucas mil pessoas no Brasil mortas por causa da Covid, assim apresentado nos relatórios. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, Igreja do Senhor, que com Cristo, esse choro, ele é um choro temporário. E sabe por quê? Quando Cristo voltar, ele vai ressuscitar pela sua graça, compaixão, pela sua misericórdia, todos os que confiaram nele. E aí venceremos a morte, como ele venceu a morte ao terceiro dia, ressuscitando. Isso é para quem tem fé e crê nisso. Porque tem muita gente que até diz: pastor, esse negócio de ir para o céu é o céu da boca da onça. Você pode não acreditar nisso. Mas a Bíblia lhe convida a acreditar. Isso é fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nesta manhã, Cristo te chama a ser o homem bem-aventurado. A luz do texto diz que é o homem que suplica pela misericórdia de Deus e pelo livramento do Senhor. A partir do verso 16 até o verso 17, a gente encontra ainda a continuação do lamento, pois Davi convida os que buscam o Senhor a o louvarem por auxílio e por salvação. Olha, ele suplica de 11 até o verso de número 15, por misericórdia e por livramento dos inimigos. Mas a partir do verso de número 17, agora parece que ele tem uma declaração dentro de um convite. A declaração é louvor contínuo em meio aos problemas. 16 e 17, leia comigo, acompanhe o texto. Diz assim: regozijem-se e alegrem-se, aqui a louvor é a adoração. Regozijem-se, alegrem-se em ti, todos os que te buscam. Vejam que esse salmo termina da mesma forma que ele começa, porque ele diz: eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Agora, no final do salmo, ele diz: regozijem-se, alegrem-se, todos os que te buscam. Ou seja, o termo vai para o mesmo significado. Todos os que te buscam ou todos os que esperam em ti.
Todos os que esperam no Senhor terá um momento triunfal. Deus o recompensará. E aqui ele está dizendo: digam sempre os que amam a tua salvação, o Senhor seja engrandecido. Esse salmo de Davi, ao mesmo tempo que serviu para o contexto dos 40 anos de peregrinação dele, esse salmo também serviu para o contexto da peregrinação do povo nos 70 anos de cativeiro babilônio. Durante o retorno do cativeiro babilônico, nós percebemos que o povo de Israel, o remanescente que sobrou, depois do juízo sobre a nação, aí aquele povo lá no Salmo 126 diz assim: olha, grandes coisas fez o Senhor por nós. O objetivo é o seguinte: louvamos a Deus porque Ele respondeu com salvação. Grandes coisas, o Salmo 126 diz, e aqui Davi está dizendo: regozijem-se. Ele chama a multidão, ele chama o povo, ele chama os filhos de Israel e a todos quanto também tentarem a confiar e a buscar no Senhor e ao mesmo tempo louvarem, porque Ele trouxe salvação, Ele trouxe perdão, Ele trouxe livramento. Aqui ele está dizendo: a razão pela qual eu estou louvando a Deus é porque eu esperei nele. Ele me trouxe auxílio, Ele me trouxe misericórdia, Ele me trouxe livramento. E por isso, nele eu confiei. O Senhor seja engrandecido. Tem um cântico que sempre a gente canta aqui na igreja: seja engrandecido ao Deus da minha vida. E a ideia é exatamente de engrandecer a Deus pelos seus feitos poderosos. Termina o Salmo 150 mostrando os feitos poderosos de Deus na vida da nação, na vida do povo de uma forma geral. E aqui agora o verso 17 termina dizendo: na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és meu auxílio, meu libertador. Ó meu Deus, não te demores. Ele louva, entendendo que Deus é sua salvação e que responderia, porque ele estava esperando no Senhor, e convoca a multidão dos filhos de Israel e as nações a confiarem no Senhor. Logo, o verso 11 a 17, o homem bem-aventurado louva ao Senhor por sua compaixão e salvação. E a ideia de salvação está na proposta do livramento, nos versos 3 a 15, e na proposta do auxílio, no verso 17. Portanto, precisamos entender: o homem bem-aventurado louva ao Senhor por sua compaixão e por sua salvação. É óbvio que agora a gente consegue compreender que a salvação permanente do homem, à luz de Hebreus 10, 5 a 10, é o sacrifício de Cristo que nos traz. No Salmo de número 40, de 6 a 7, Davi diz que ele não oferece sacrifícios temporários, porque esses não seriam mais suficientes. Ele está se transportando para o sacrifício permanente, aqui usado de forma extraordinária pelo Espírito Santo de Deus. Ele está já caminhando, porque quando a gente chega lá em Hebreus 10, de 5 a 10, aqui vai mostrar que essa fala temporária de Davi ultrapassa o limite dos sacrifícios temporários, da sua própria pessoa e do seu próprio sacrifício pessoal, mas aponta para o sacrifício de Jesus Cristo. Quando a gente já leia, eu peço a você, depois você pode ler de 5 a 10, de 1 a 10, de Hebreus, você vai verificar que é o próprio Jesus Cristo que diz que a respeito dele estava escrito e que ele agora se apresentava como sacrifício que era a vontade de Deus, que era a vontade do Pai. Portanto, a grande ideia do Salmo: bem-aventurado é o homem que espera no Senhor, louva por receber dele perdão e salvação. A ideia clara é que agora, quando nós esperamos em Cristo, nós vamos obter do Senhor, como Israel obteve a salvação, embora no cenário do Antigo Testamento, um cenário de salvação temporária, agora no cenário do Novo, a salvação permanente, a salvação eterna, onde temos os nossos nomes escritos no livro da vida, porque o Redentor, o sacrifício perfeito, o sacrifício de uma vez para sempre, o sacrifício de uma vez de uma vez por todas, agora é bem apresentado na pessoa de Jesus Cristo, como também a sua misericórdia.
Diante desse cenário, aqui a gente tem Davi entende que a única forma de obter salvação do Senhor é somente nele confiar e esperar em sua salvação. Se esses dias estão sendo difíceis para você, essa peregrinação tem trazido tormentas, dores. Nós sabemos que uma das lutas que nós vivemos nessa peregrinação é a luta constante entre o velho homem e o novo homem. A velha natureza e a nova natureza em Cristo pelo Espírito. Lutar contra o pecado é algo que desgasta a nossa vida física, emocional e principalmente espiritual. Parece que tem um momento das nossas vidas que a gente vai sucumbir, a gente fica dizendo, Deus, eu não aguento mais. Deus, está difícil. Espere em Cristo. Deixe Cristo atuar, não use as suas forças. Todas as vezes que nós usarmos nossas forças quando se trata da luta contra o pecado, um dos nossos principais inimigos, a nossa natureza humana, é difícil. Tem momento que você luta dia após dia com determinado pecado, pecado do coração. Por exemplo, a raiva, a ira, a cólera, a maledicência, os pensamentos fúteis. E tem dia que a gente luta dizendo, Senhor, tira da mente, tira do coração. E a gente consegue ver aquilo sumindo, se esvaindo, saindo pelo poder do Senhor. Mas se nesta manhã você está lutando com as suas forças, eu quero pedir para que você faça como Davi fez. Tem compaixão, Senhor, de mim e livra-me daqueles que zombam, daqueles que são mais fortes do que eu. Só existe uma pessoa para vencer essa luta que nós travamos. O nome dela é Jesus. Entregue a Ele, se entregue a Ele e deixe Ele atuar. Deixe Ele atuar. Nós vamos ouvir então uma mensagem musical como o rei Davi. Apesar dessas lutas e provações, em adoração, Davi se prostra diante do Senhor. O que Deus espera de todos aqueles que são salvos, que receberam o seu perdão e a sua misericórdia? Adoração a Ele pelos seus feitos. Vamos ouvir Marcelo Gil cantando como o rei Davi. Que cada um de nós, em nossas orações, possa rogar ao Senhor que nos conceda corações semelhantes ao do rei Davi. Que nós tenhamos corações que obedecem, corações que louvam ao Senhor de forma total. Louvemos ao Senhor com mais este cântico de adoração, como o rei Davi. Louvemos ao Senhor. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa,
prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Amém. Nosso prazer deve ser louvar ao Senhor, reconhecendo os seus feitos poderosos, a sua salvação por intermédio de Jesus. E mesmo nessa peregrinação, devemos ter consciência de que Deus ouvirá o nosso clamor. Eu quero orar por você, pedindo a Deus que te ajude e te sustente nessa caminhada. Deus Santo e Poderoso, glorificado seja o teu nome pela forma carinhosa como sustenta e dirige teus filhos, tanto no cenário temporário, na história de Davi, do povo de Israel, quanto em nossa história pessoal hoje, na nossa caminhada de lutas, de provações, de grandes situações que às vezes parecem ser maiores do que nós mesmos. Mas diante do Senhor nós temos confiança. Nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor, por quem nós clamamos e buscamos misericórdia e livramento, respondeu o nosso clamor e nos enviou Jesus Cristo, o Salvador, o perdoador dos nossos pecados, e hoje nos colocou como filhos e filhas registrados no livro da vida. A ti seja a honra, a glória, o louvor e a adoração pelos séculos dos séculos. Receba a adoração dos remidos, dos lavados pelo sangue de Cristo, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te ajude a ser fortalecido e encorajado no Senhor. Hoje à noite a gente vai continuar adorando a Deus. Mas eu já queria lhe desafiar para o próximo domingo de manhã. Você já leu o Salmo de número 41. Este Salmo de número 40 é o último livro do primeiro, é o último salmo do primeiro livro. E a gente encerra o primeiro livro dos Salmos. Então eu queria pedir para que você pudesse agora, já de antemão, estudasse, fizesse as suas anotações e não deixasse apenas para ouvir e ler o texto no próximo domingo de manhã. Tá certo? Nós vamos terminar com a nossa súplica permanente, o Salmo 90, verso 17. Vou convidar aqui os irmãos que vão nos, junto conosco, recitar. E eu quero convidar você também a recitar o Salmo 90, 17, que a gente utiliza como nossa súplica a Deus permanente. Quero convidar David e Gil, nosso irmão Marinaldo e Marcelo, vamos junto fazer a nossa súplica permanente. Salmo 90, verso 17 diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos, em nome de Jesus. Amém. Até domingo, até hoje à noite, até mais tarde, estudando Apocalipse, capítulo de número 14, do verso 6 ao verso 13. Deus abençoe a todos.